Salve, galera! Estamos aqui de novo, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Queimadas Cultcast. Hoje, no nosso terceiro episódio desse podcast que conecta você com as temáticas culturais da nossa terra. A apresentação é de Lamartine Miranda e Arthur Nascimento. Isso aí. E hoje, nessa conversa, né, estamos aqui com um mestre aqui da dança lá em Queimadas e da cultura popular também, né? Porque ele é muito envolvido em quadrilhas juninas, né? Professor de dança. Estamos com Berg Dance. Seja bem-vindo, Berg. Boa noite. É muito gratificante estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Estamos aí para mostrar um pouquinho da dança, né? Falar um pouquinho da dança, que é importante. Beleza. E desde já convidar você, né, que está nos assistindo a curtir, né, comentar, compartilhar, mas também se inscreva no canal, né, @queimadascultcast e também lá no nosso Instagram também, @queimadascultcast. Segue a gente lá que a gente vai estar sempre compartilhando muita novidade para vocês dessa nossa temporada. Então vamos lá, Berg. Vamos para iniciar nossa conversa, assim, né? Primeiramente, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória mesmo, né? Com a dança, né? Enquanto artista, da dança, professor. Conta um pouquinho da sua história para quem não conhece ainda Berg Dance, que é muito difícil, né? Em Queimadas, acho que todo mundo conhece. Bem, gente, primeiramente, meu nome é Gutenberg Vieira, mais conhecido como Berg Dance. Já faz um tempinho, esse ano fez 10 anos de dança profissional, né? Eu comecei nos meados de 2008, quando eu estava trabalhando na CNT, lá em Socorro de Tião, em que a Labarca chegou em Queimadas no projeto do ProJovem, que tinha antigamente, e hoje é Serviço de Convivência. E aí, Socorro me indicou para ir dar aula lá no serviço, lá no ProJovem, e aí eu comecei com esse processo de aulas, e aí até hoje, graças a Deus, a gente está caminhando, até por conta que na época era só crianças e adolescentes, e hoje eu trabalho criança, adolescente, idoso e grupo de mulheres, que a gente vê o quanto que uma aula de dança é uma terapia, não só é se balançar, mas sim trabalhar o corpo e a mente. E aí, durante esse processo, eu fui trabalhando com dança de salão também, junto com a Labarca. Já passei pela Passo a Passo, que é uma escola daqui de Campina, a Labarca também. E aí, consegui trazer o estúdio Berg Dance para Queimadas. Hoje, eu tenho meu estúdio, já faz 5 anos que eu tenho meu estúdio em Queimadas. E a gente está trabalhando nisso, com essa temática de dança, que é um refúgio. Dança é uma atividade que trabalha tanto o corpo como a mente. E durante esse tempinho, né, esse ano eu estou feliz por fazer 10 anos de profissão, né, atualmente com o estúdio e, graças a Deus, caminhando. Tá dando certo. Além do estúdio, você é envolvido com quadrilha junina também, né, Berg? Conta pra gente como é que começou essa história nas quadrilhas. Isso mesmo. Eu comecei a dançar bem novinho, não tinha tanta experiência, mas aí eu comecei a trabalhar com quadrilha mesmo. Foi quando eu comecei com a Ribaçá em Queimadas. Dancei em 2015, 16 e 17. Aí deu uma paradinha. Quando foi 2020 eu voltei, mas voltei para aqui, para Campina, para dançar um aqui. E aí quando foi ano passado, me deram essa oportunidade de fazer 2 quadrilhas, que é a quadrilha Arraial do Pé da Serra lá de Caixa d'Água e também a da Malhada Grande, que é Fogo no Rabo. E aí foi muito importante, que é quando você sai de dançar e vai fazer todo um projeto, né, em cima daquela quadrilha. Porque quadrilha não só é dançar e se balançar. Quadrilha também é você criar todo um contexto. Você tem todo um contexto ali em que você vai procurar música, fala, como fazer aquela coreografia, adaptar aquela coreografia para cada brincante, né, que faz. Então, ano passado eu fiz as 2 e estou bem feliz que esse ano vem projetos por aí, 2026. Maravilha. Você falou que começou, de fato, a lecionar, era no projeto do ProJovem.
Isso. Né? Acho que o ProJovem hoje não existe mais, ele foi reformulado, né? Agora virou... Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A secretaria, né, no caso? Isso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Ah, perfeito. Eu Isso sempre tive mesmo. essa dúvida, né? Porque tem a sigla SCFV, né? Que eu já fiz parceria também com esse departamento e realmente é um trabalho notável, né? Eles têm um espaço numa escola lá, tem aula, eu acho, de violão, tem de... Violão, dança, balé, atividade física, né? Com os profissionais. Tem artes marciais, alguma coisa assim também, às vezes? Já teve também. Exatamente. E é um projeto muito bacana, assim, porque envolve a juventude, né? Envolve os jovens adolescentes, né? Mas qual que realmente foi a sua primeira ligação com dança? Você começou frequentando escola, com a dança no sentido, assim, estudar dança mesmo? Se foi uma escola de dança ou você fazia amadoramente e foi se profissionalizando? Eu sempre dançava com minha irmã em festa. Sim. Aleatório. Já notava-se ali Já um notava talento. que eu amava. Exatamente. E aí ela também queria, o sonho dela era ser bailarina. E aí antes de eu participar também, acabei me esquecendo, eu já fui dançarino de banda também. Então, a partir do momento da banda foi que eu consegui ter esse norte de querer dançar. Eu queria estar livre para dançar. Em Queimadas mesmo? Eu dancei na Mistura Quente, dancei na Banda Fest, dancei também no Engenhos, nessas bandas de Queimadas. Eu não pude partir para fora porque foi como eu falei. Eu entrei no material de construção, lá em Socorro, e aí eu tive que escolher ou a carteira assinada, no modo de falar, ou tá voando por aí. E aí eu preferi estar num solo mesmo, na minha casa. E foi quando eu comecei a partir da dança de salão e da aula à criança e adolescente. Mas o meu primeiro contato foi justamente com banda mesmo, que é maravilhoso. Pois é, a gente tem Queimadas, assim, querendo ou não, eu falei isso no primeiro episódio, né, que falta um pouco de descobrir um pouco da história cultural, assim, Queimadas mesmo, né, das artes, de quem era, quem foram essas bandas, né, quais foram os projetos, né, existe uma lacuna muito grande, né, e, assim, trazer essa vivência, né, de que você começou nesse cenário, né. Então, isso já aponta pra gente, né, algumas coisas. Olha, Queimadas tinha uma cena de bandas que deu origem a dançarinos, né, e tudo mais. E isso é da identidade cultural do município, assim como as quadrilhas, né? Você falou, né? Então, assim, fala pra gente um pouco sobre essa relação da dança, das quadrilhas, com Queimadas, com o povo nordestino também, no todo, né? A gente fala que a gente brincar quadrilha é como se a gente só fosse se divertir, né? Só sair para se divertir, se balançar, brincar, mas não é só isso. Quando a gente lida a dança, a gente lida que a dança ela quebra muitos bloqueios, ela liberta muitas pessoas de algo, ela faz com que você se descubra de uma forma geral. Ela consegue trabalhar principalmente também o corpo e a mente, como eu falei. Então, muitas pessoas, vou dar exemplos já aqui das quadrilhas de Campina e de Queimadas também, tem mãe e pai, tem famílias que hoje dançam filhos, netos. Então, isso é muito importante. É uma cultura que não se acaba, porque ela só vai, eu costumo dizer que ela só vai moldando, melhorando, capacitando. Então, a quadrilha, quando a gente se refere bem à dança, ela trabalha a família, ela trabalha um contexto, ela trabalha os seus traumas de infância, ela trabalha um bloqueio que você tentou fazer algo e não conseguiu. Ela pode trabalhar algo bem simples, um sono. Ela pode trabalhar um andor. Ela pode trabalhar você pegar e chegar e dizer assim, hoje eu vim dançar quadrilha porque eu preciso sair de casa. Mas só esse sair de casa, ele já lhe dá outro norte. A você fazer uma amizade, a você encontrar pessoas, a você buscar outros lugares, a você conhecer outros lugares que você não tinha essa vivência. Então, por isso que a dança, quando a gente fala de quadrilha, é justamente isso. A quadrilha, ela tem, como diz, é um conjunto de coisas. É um conjunto que a gente vai trabalhando. Tem muitos momentos, eu faço muito, como outros profissionais fazem, é justamente rodas de conversa, para que justamente a gente descubra qual é a realidade daquela pessoa, qual é a realidade daquele grupo. Nas quadrilhas que eu participei, que eu fiz, eu sempre comentava.
qual é a pior dificuldade, qual a maior dificuldade que você tem de dançar? Aí tem dia eu não consigo mexer meu lado direito, meu lado esquerdo. A gente já analisa que o quanto é importante uma coordenação motora. Então, tudo isso influencia bastante para a questão da quadrilha, a dança, né? A gente vê que não é um trabalho só do mês de junho, né? Muita gente acha que o universo quadrilha, você passou o mês de junho e acabou, mas é um trabalho do ano inteiro e tem esse trabalho humano também que existe por trás, né? É. Interessante demais. E quais as funções dos papéis dentro de uma quadrilha, assim, pra gente ir para a parte mais prática? Quadrilha Além do coreógrafo, né? Quadrilha a gente tem a parte dos donos, né? Os donos, tem a questão de quem fica responsável pela questão de recebimento de dinheiro, que fica organizando. Tem a parte também do coreógrafo, tem a parte do dançarino, tem a parte de quem fica só no apoio. A gente, às vezes, a gente brinca quando a gente fala... tem aquele parte que só fica com o banner na frente da quadrilha, só para tirar o banner e colocar, tirar e colocar. Mas aquilo requer tanto tempo, porque se ele não tiver dentro dos ensaios, ele não sabe qual é a hora que vai tirar e colocar. Então, por isso que é muito importante ter todo um conjunto. E, principalmente, reuniões com os coordenadores de cada setor, para que a gente busque saber se realmente está. Eita, o financeiro está ok? Eita, tem algum dançarino que dá para ir para frente ou para o meio, para trás? Porque quando a gente faz a divisão de dançarinos, a gente nunca coloca... Geralmente o pessoal fazia assim, joga quem não sabe para trás. Mas aí se a gente jogar para trás, a gente acaba perdendo a parte traseira da quadrilha e a gente acaba colocando pessoas que só dançam na frente bem e as outras pessoas. Então a gente tem que ser humano e tem que saber que nem todo mundo tem o mesmo pique, como se fala, nem a mesma velocidade, movimento, coordenação. A destreza isso, mesmo. isso. Ali tá ali com uma diversão, né? Mas, assim, para um determinado evolução, vamos dizer assim, um passo, alguma coisa, você tem que realmente... Aí isso é o papel também do coordenador, né? Isso. De ver quem são essas pessoas. A gente faz um mapa de coreografias. Coreografar também não é fácil, é você fazer... Por exemplo, eu crio muito assim... Eu faço uma coreografia e vou colocar na quadrilha. Quando eu vou colocar na quadrilha, eu tenho que avaliar se realmente todo mundo consegue chegar e fazer tudo aquilo que eu quero. Porque não só o que eu querer. É justamente o que as pessoas podem fazer. E eu sempre adapto coreografias. Todo coreógrafo a gente adapta porque a gente cria algo no nosso nível. Nível que eu falo enquanto profissional. Sim. Mas ali, uma pessoa que está ali só para se divertir, ela vai conseguir fazer 2, 3, 5 giros, 10 giros? Não. Então, por isso que é importante essa questão de divisão, de mapa. A gente coloca aqui, fulano está aqui, eita, vamos colocar fulano aqui, porque a gente preenche toda a quadrilha e toda a quadrilha fica com uma evolução boa. Porque sem uma evolução boa, a gente não consegue ter um trabalho bem feito. É uma diversão, é você gastar centavos por centavos, mas você saber que o seu figurino vai sair bonito, que você vai conseguir dançar, que você vai conseguir trazer o que você estava ensaiando durante 6 meses. Às vezes não são 6 meses, são 7, 8 meses. Tem quadrilhas aí que com 8 meses ainda não sai do jeito que pensou. Então, é todo esse contexto, né? Todo esse conjunto. Então, por isso que o Rio de Janeiro, eles já vêm, eles terminam, e São Paulo, eles terminam e já iniciam de novo, né? É verdade. Então, a gente é do mesmo jeito, só que a gente ainda tem essa questão de, tipo, dar pausa, porque se vocês observam, tem banda marcial, tem o 7 de setembro. Então, o 7 de setembro, ele dá uma quebrada na questão dos ensaios, mas, em compensação, o pessoal, quando termina 7 de setembro, já está na quadrilha. Então, a gente tem que pensar dessa forma. Muita gente falta ensaio quando está no 7 de setembro. A gente tem um estresse danado, mas é isso. Eu não tinha parado para pensar, mas realmente tem muita gente que é envolvida na quadrilha, mas também é do 7 de setembro, né? Isso, mano. E aí tem essa quebra mesmo, assim, que é o calendário mesmo, né? Cultural mesmo da nossa região, assim, né? Mas você falou aí dessa questão da dedicação, porque a quadrilha junina, ela é de fato um movimento popular, cultural, assim, tradicional, em que as pessoas se envolvem mesmo com aquilo ali. É uma diversão, é mais do que uma diversão, é uma paixão mesmo, que muitos desenvolvem. E tem um investimento, tanto de tempo, de energia, financeiro, né? E a gente vê também a quadrilha como algo que move economicamente também, né? A questão da festa, que está no contexto da festa junina, né?
é um dos fatores que tem esse movimento, né? Eu acho que até antes, no caso, porque você acabou de dizer, né, que vocês começam bem antes, né? Então, como é que é mais ou menos assim essa... Fala um pouco pra gente, como é que é essa parte econômica de uma quadrilha? Como é que é? Sempre se tira do bolso, vocês mesmos que arcam com tudo, às vezes conseguem apoio, move uma cadeia, né, de pessoas, não é a pessoa que vai fazer o figurino, etc, né? É todo um processo, porque assim, a gente busca fazer o melhor para as pessoas de acordo com cada tema, porque a gente tem que trabalhar um figurino em cima de tema. Mas também não só tem figurino, porque tem ensaios. Por exemplo, quando eu vim dançar aqui em Campina, eu tive que vir gastos. Teria que ter gastos, mas aí eu também não paguei meu figurino. Então, são coisas que a gente precisa avaliar, né? E aí, quando a gente fala nessa questão, a gente tem patrocínio, sim. A gente sempre tem apoio da Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Queimadas, ela sempre apoia, de uma forma direta ou indireta, mas apoia, sim. Alguns vereadores e até mesmo muitas pessoas também colocam a questão de projetos, de lei Aldir Blanc e essas outras coisas. E também o comércio também ajuda bastante, porque o comércio sabe que aí ele está divulgando o seu espaço também. E a gente também se motiva para fazer rifas, porque a gente fazendo rifas, a gente consegue diminuir o nosso gasto. Vou dar um exemplo a vocês. Tem uma colega minha que ela era rainha de quadrilha, ela gastou R$7.000 em um figurino. R$7.000 hoje é uma moto. Mas ela disse, eu vendi minha moto para pagar o meu figurino do jeito que eu queria, que era um sonho. Então, para você ver que a quadrilha ela não só é só uma brincadeira. Ela tanto traz uma consequência grande, como uma consequência de querer, de eu quero estar desse jeito, eu quero fazer dessa forma. É um pertencimento, né? Por isso que é todo um contexto quando a gente fala referente a ter ajudas, a buscar ajudas e a tentar também vender cartelas, vender rifas, fazer sorteios, porque isso incentiva bastante a gente não pagar tanto do bolso, a não ser que a quadrilha não tenha apoio nenhum. Quando a quadrilha não tem apoio nenhum, aí realmente sai tudo do bolso. E aí vem um pezinho, principalmente para quem é destaque, vem um peso muito grande no bolso. Ainda falando da parte econômica, tem também ganhos, né? Movimenta a renda de outras pessoas também que fazem figurino, né? Tem todo esse universo, né? Isso. Eu até não botei... só os gastos. Eu botei na minha meta, por isso que é um gasto nosso, mas em compensação está ajudando pessoas, né? É verdade. A sobrevivência de outras pessoas. Era uma meta minha, era ser costureiro. Fazer uma saia de quadrilha e ganhar 120, R$200 numa saia. Imagina em 10. E quando a gente vem avaliar, se uma pessoa trabalha muito bem, ela vai ganhar bem. Então, se ela ganha bem, ela ajuda muitas pessoas, porque automaticamente, se ela dança, ela já tem um figurino dela pago. E se ela tem famílias, ela também consegue diminuir. E então, amigos, aí vai indicando, né? Então, assim, tem pessoas em Queimadas que eu digo hoje que eu vejo que não fazia figurinos por questão de não querer. E hoje faz figurinos e é incrível. E a partir desse momento, criou uma renda maior em casa por conta desse apoio. Então, isso é importante. Só brincava, só dançava. E hoje, não. Então, um figurino é caro, mas também uma viagem é caro. Se for para fora do Brasil, é caro. E aí, sucessivamente. Mas também está ajudando também as pessoas que também faz parte. Porque uma pedraria é R$1. E quando a gente junta 10, 15, 1.000, 2.000 pedrarias, já ajuda bastante. E agora eu fiquei com uma curiosidade, você falando de todo esse processo, assim, né? Eu, com uma curiosidade, eu sou professor de arte, né? Sim. E a gente pega também essa parte da linguagem da dança, né? Às vezes, e é muito curioso para mim, porque eu não sou da área da dança, eu sou mais da área da música, né? E claro que dança e música também estão envolvidos, né? Mas assim, como é que é o processo criativo? Você falou que assim a quadrilha se organiza, aí vocês vão definir um tema. Isso. Esse tema define aí vocês pensam no roteiro ou pensa logo na coreografia. Você é coreógrafo, né? Então provavelmente você quem meio que fica à frente disso. Como é que é esse processo assim criativo para uma quadrilha? Pensando agora, vai entrar em 2026. Fosse agora, como é que
estaria esse processo Pronto, agora para o tipo, São João? É tipo assim, a gente senta os coordenadores e donos e a gente conversa a respeito qual é a proposta que eles querem. Porque às vezes não só é a nossa proposta, né? E aí eles dizem assim, que a gente queria um tema que envolvesse Roça, Santos, São João, São Pedro e Santo Antônio. Aí nisso a gente cria o tema. Criou o tema, a gente manda para o estilista para que ele desenhe um figurino em cima do tema. A partir desse tempo também, a gente já de contrapartida encontra músicas que estejam dentro desse tema. Que não só é pegar qualquer tipo de música, é pegar dentro do tema. E aí o coreógrafo, que às vezes tem alguns locais que são 2 coreógrafos ou 1, e aí tem uns que ficam responsáveis por pegar a música e outros por passar a música. Então já é outro processo também. E aí quando a gente escolhe as músicas que definem as coreografias, pronto, aí está montado quase um projeto da quadrilha. A partir desse momento que a gente consegue tudo isso, aí a gente vem para a questão de definir locais das pessoas que vão dançar, definir quem são os destaques, as músicas dos destaques, para poder fazer todo um contexto. Aí depois vem o teatro todinho, onde a gente vai desenrolar toda a história da quadrilha que envolva dentro do tema. Então é todo esse processo para poder sair um espetáculo bem feito. Um processo grande, né? E trabalhoso. Ô, Berg, agora tem uma polêmica aí no ar, né? Essa questão da quadrilha estilizada, da quadrilha raiz, a manutenção da quadrilha raiz. Sua opinião sobre esse assunto é um pouco polêmico, né? Que acontece em todos os locais aqui no Nordeste. Eu acredito que, assim, eu sou apaixonado pela quadrilha tradicional, não vou mentir, mas eu gosto de trazer a tradicional, ela modernizada. Ela fazer um passe a Navantu e a Narrié dentro de uma modernização. Porque hoje em dia, se a gente for nas comunidades rurais, principalmente de Queimadas, a gente vê que antigamente tinha muita quadrilha. E as quadrilhas eram as mesmas coisas. E ficava muito tempo. Era meia hora de quadrilha que você só via aquela pessoa rodando, e indo, voltando. Mesma coisa. Era meio que improvisado, né? Era uma coisa meio improvisada. Assim. E aí, hoje, as quadrilhas têm todo esse tema, todo esse contexto, esse projeto. Só que se a gente parar hoje, a gente consegue, se vocês observarem, enquanto vocês pararem para ver uma quadrilha estilizada, tem os passos antigos. Sim. Tem os passos que são bases, que são tradicionais. Só que são evoluídos. Eles fazem um círculo. A partir do momento que é um círculo, é muita gente na quadrilha, ele já faz um quadrado, você nem percebe. Ele faz uma Narrié, a Navantu, e você diz, oxê, a Narrié, a Navantu da quadrilha. E já vem numa cestinha de flor, que depois da cestinha de flor vem num túnel. E isso é um processo bem rápido. Por quê? Porque eles não perdem a tradição. Mas como envolve muitos temas e muitas coisas polêmicas, principalmente agora eles criaram muitas polêmicas, aí o que acontece? Aí aquele frente, a Navantu, que segurava 2 minutinhos, aí a Narrié, grande roda, o tá falando se tornar hoje cansativo de você assistir. Mas que a tradição não pode perder, enquanto isso não. Por isso que nas minhas coreografias eu tento trazer os passos dessa forma, só que modernizado. Trazendo uma Narrié ou uma Navantu diferente, com 2 partes, com uma parte, mas que tem aquele saiu com a Narrié, a Navantu, cestinha, que são os passos básicos, ganchê, para que justamente a polêmica não continue. Porque é o que eles, assim que eu cheguei, o pessoal disse assim, não vou estar dançando essas coisas não. Logo esse ano, quando eu fui. Já vem a política e o preconceito. Isso. E aí eu disse, não, mas a gente vai dançar quadrilha mesmo. Não, mas eu não quero não. E um dos donos disseram a mim, se for essas coisas de Campina, eu não quero. Porque ele não parou para entender o que eu queria fazer. Aí depois ele disse, mas eu confio no seu trabalho. E a esposa dele, que é a dona também, disse, olha, pode confiar. Pronto, fizemos um trabalho belíssimo. Então é isso que eu digo, às vezes as pessoas não têm a cultura de parar e pensar, ou observar ou perguntar. Elas já criticam de uma forma muito rápida. Cria esse estigma, torce o nariz. Eu, fazendo um paralelo assim também com a música, né, que tá em torno também da quadrilha, né, porque o forró, né, ele tem a vertente tradicional, né, o forró que a gente chama pé de serra, né, e que tem, nós temos, por exemplo, em Queimados, um movimento forte, né, de pessoas que preferem o tradicional, né. Mas o forró, ele vai evoluindo. Por quê? Porque a sociedade muda, né?
O tempo passa, não são as mesmas pessoas, não são as mesmas condições. E então a cultura também ela vai mudando, né? Então, hoje o forró que a gente tem, esse forró mais eletrônico, né? Mais, que muita gente que gosta de tradicional torce assim o nariz, mas você tem que ter essa, como você falou, capacidade de refletir, né? De ter uma opinião mais crítica, e não só... Aí começa o preconceito, né? Então, assim, quando você diz, ó, a pessoa, né? Mas eu confio no seu trabalho, né? Eu acho que é uma forma da gente, até com esse projeto, mostrar mais seu trabalho, assim, dizer assim, para que dê essa autoridade, né? Para você. Aí eu queria também, ainda falando de quadrilha, né, Berg? Já que você já puxou esse gancho assim das quadrilhas em Queimadas, como é que você enxerga o cenário local das quadrilhas em Queimadas hoje? Na sua visão, assim, sua opinião. O que tem de bom, o que tem, assim, que precisa melhorar? Quais as dificuldades? Eu acredito que, assim, precisa melhorar bastante na questão de, tipo... Eu acho que as pessoas em si, elas precisam entender mais a parte cultural que está se perdendo. Isso vai de cada pessoa. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu deixo de dançar uma quadrilha, eu estou perdendo a raiz. Estou deixando a cultura morrer, acabar. Porque como eu disse, toda zona rural tinha uma quadrilha. Hoje eu queria mesmo fazer uma quadrilha tradicional, na minha rua, assim, se fosse preciso. Mas eu sei que eu não vou juntar uma quantidade grande de gente. Porque as pessoas não estão mais acostumadas. O interesse não está sendo mais, né? Isso. Principalmente do público jovem, é isso? Isso, o público jovem de hoje, assim, é um público que a gente precisa trabalhar em cima deles. Tanto a escola, principalmente a escola, porque é a base, como também outros locais que eles participam. Porque, às vezes, eu digo porque, como eu falei, eu já fui do serviço convivência e eu vejo que quando eu tentava fazer uma coreografia, ela dizia, não, não quero isso não, eu não quero isso não, pelo amor de Deus. Eu disse, vamos dançar um coco, vamos dançar uma ciranda. E eles não entendiam, nem sabiam, nem buscavam entender o que era aquilo. Eu levava um vídeo para eles entenderem e tal. Aí depois, com o passar do tempo, eles começaram a gostar. Mas quando eles começaram a gostar, eles já foram saindo do serviço, porque tem uma certa idade para sair. Então, a partir do momento, você saiu, você perdeu aquilo. Porque você estava gostando e conquistando. Eu estava conquistando e eu tive que perder. Então, hoje, a dificuldade que eu vejo é as pessoas não se aceitarem, não quererem mais. Os casais, porque antigamente se juntavam, vamos dançar, eu e minha esposa. Hoje está tendo muito ciúme, hoje está tendo muito posse no modo de falar. É meu, não vai dançar com ninguém não, só pode dançar comigo. E isso é o que complica, porque quadrilha tem que dançar com todo mundo. Eu tenho que dançar com todo mundo na quadrilha. Se eu não dançar com todo mundo, eu vou estar com rixa com alguém. Ou até mesmo eu vou deixar de passar uma pessoa e vai ficar como aquele momento de uma grande roda, de um círculo, né? Então eu vejo que a dificuldade coletivo, né? Eu vejo que a dificuldade é essa, porque a zona rural estava com bastante quadrilhas, só que deu uma diminuída bastante mesmo. E também pode ter sido por questões de políticas, eu falo de uma forma geral. Tanto cidade como também estado, essas coisas, também pode ter sido isso. Eu estou chutando algo que pode ter sido. Mas também pode ser também financeiro, porque a zona rural é bem carente, como a gente já sabe, né? Muitos locais são. Então, possa ser que eles não tenham a renda, porque diga, aí dessa eu e minha mãe. Aí, eu e minha mãe dá 200, mas ainda tem muita coisa para comprar. E aí, como é que a gente vai se manter? Porque mesmo ganhando uma ajuda da prefeitura, mas ainda tem aquele restinho que vai ficar. Então, é justamente essa preocupação que a gente fica. Entrando nesse aspecto aí, a política, né? Existem políticas públicas de apoio aos quadrilheiros em Queimadas, na região, na Paraíba no geral? Existe sim. As que eu fiz, as duas que eu fiz, eu vou citar pelas que eu fiz. Uma, o dono ele não quis nenhuma ajuda. Ele quis tirar do bolso dele e fazer. E eu super aceitei porque é a opinião dele. Ninguém não tira a opinião dele. E o outro precisou da ajuda da prefeitura e de alguns outros órgãos, e aí eles conseguiram executar de uma forma tranquila. Mesmo com a expectativa de querer... que a gente sempre quer algo mais. A gente quer sempre trazer um figurino bonito, não só para um destaque, mas para um componente normal. Porque não só o destaque que dança. Imagina se só tivesse destaque numa quadrilha. Quanto uma quadrilha não iria gastar? É verdade. Então, é justamente um contexto. Então, justamente ter esse apoio
e a gente não poder ficar tão com esse peso, né, de gastar, mas sim também da gente poder receber, como recebe alguma parte, sim, para poder ter esse apoio, né? É verdade. Ó, pegando assim um gancho de uma coisa que você falou, achei muito interessante, né? Do papel também da escola, né? Nesse processo de revitalização da cultura, dessa cultura, né? Da dança de quadrilha, você mencionou até o coco de roda, né? Recentemente a gente teve uma reunião há uns meses atrás com representantes assim de vários segmentos culturais, né? Para meio que formar era o plano de cultura, né? Era alguma coisa assim. E aí eu fiquei no ciclo assim que tinha representante do coco de roda, né? E eles disseram a mesma coisa, ó, porque uma das perguntas é qual é o maior desafio para o seu segmento, né? Aí era justamente eles disseram, olha, conseguir que o público jovem se interesse, né? E a escola é um caminho? Eu considero que sim. E por quê? Porque a gente está atingindo diariamente um público, né, formando um público adolescente, crianças, adolescentes, jovens, né? Agora, eu não considero o único, né? Assim, assim, o que realmente vai efetivar. Porque o modelo escolar, ele, apesar de termos espaço, né, para esse tipo de ação cultural, então tem um momento junino, a gente faz as quadrilhas nas escolas, né? Existe espaço para trazer projeto, por exemplo, pode trazer, chegar uma quadrilha, fazer um projeto e fazer apresentações dentro da escola. Isso aí é uma ideia, para quem quiser fazer também, né? Né, Berg? Só chamar, só chamar. Aí, e assim, e a gente pode trabalhar com eles, vai ter aquele momento ali, mas ainda assim é um momento que de um processo escolar é meio rígido, sabe? O processo de escolarização ele vai dar assim a mostrar o que é, mas se não tiver o processo, o espaço não escolar, né? O não formal, o informal, que é a quadrilha da comunidade, do sítio, que eu vou lá e me apresento, né? Ou então que tá longe, mas toda vez que chega aquela época, meus pais me levam lá e eu assisto, né? Tem muita cultura nos sítios, por exemplo, como é? Novena de Terno, Novena né? de Terno. Eu não sabia nada disso, né? Do que era isso. Mas meus pais, vez ou outra, participavam, assim, me levavam e eu fui lá, só de eu participar e ver o que é, isso já me abre o leque, né? Já me enriquece culturalmente, né? Então, eu vejo muito também esse lado. A escola muito importante, mas não é o único que vai conseguir transformar. Se vocês não ficarem, né, com as quadrilhas e proliferar isso mais, vier mais bags dance, né? Mais pessoas que levam a sério mesmo, levam como bandeira, aí a gente também não vai conseguir efetivar esse processo, né? Pegando sua deixa, é justamente isso. Eu vejo que hoje a família em si, ela não está completa. A família em si, ela não está completa. Ela está de uma forma que... Estou dando exemplos, tá? O filho chega em casa, não tem nada para fazer. Ele vai na rua dar uma voltinha. Uhum. Volta tarde e o pai não diz nada. Ou até mesmo, o pai perguntou para onde foi, ou a mãe. Ou até mesmo, ele tem pai e tem mãe. Ele mora com a avó. Já é um sofrimento, já é um cansaço, já é um estresse. Se eu não tenho nada, se eu estudo, não tenho nada após o estudo, eu vou fazer o quê? O celular hoje, vocês sabem que é o que está, não vou dizer destruindo uma pessoa, mas tipo levando a milhões de outras atitudes que a pessoa pode tomar. E aí, por isso que eu falo que é justamente isso. Vou dar um exemplo. No tempo que eu estudava, primeiro a terceiro ano, eu nunca fiz uma apresentação de dança dentro da minha disciplina de educação física, nem de artes. Era raramente. Então, assim, eu acho que nas escolas também precisavam, só complementando sua fala, de ter algo que se remeta mais a isso, para que esse cultural se torne a partir da escola, não como uma obrigação, mas como uma disciplina escolar que complementasse a disciplina, né? Para que ele já começasse a conhecer, ele já começasse a discutir isso, entender isso, mesmo que vocês já façam enquanto professores de artes, mas para que eles consigam dessa forma. Vou dar outro exemplo. Eu vejo que a cadeira de educação física hoje, para quando você está se formando, você paga uma cadeira de dança.
Uhum. Aí eu não quero nada de educação física, vou dar um exemplo, eu não quero nada de educação física, de academia eu não quero, eu só quero dançar. Uhum. Então eu estou me formando para ser um professor de dança completo. E Só do que mesmo aí, jeito, o cara que for fazer a formação em dança não atua em academia, por exemplo. aí você paga uma cadeira durante 4 anos. E aí? Aí só vai ter uma cadeira, aí é isso que eu fico me perguntando. É igual tanto no colégio como também na faculdade. E aí, você vai fazer o quê? Se você não se profissionalizar, você vai ficar esperando da faculdade? Se na faculdade você só vê uma. E aí é justamente isso, a questão esse entrosamento familiar, que justamente não tem. Então, se as pessoas tivessem mais esse entrosamento de quando chegassem... Você citou uma coisa bem importante. Da novena de terno. Seus pais tinham conhecimento, seus pais queriam lhe levar, ele levou. Então, ali você teve a vivência. Então, imagina se todo mundo hoje fizesse algo para levar para assistir uma quadrilha. Assistir uma apresentação. Em Queimadas, a gente fez uma apresentação, eu e Vanessa. Vanessa, que hoje é a noiva da Ribasaia, de forró de boneca. Sim. É perfeito um forró de boneca, onde você dá a vida àquela boneca e tem um contexto, uma história. E aí foi tão falado que hoje não se vê mais. Quando vem para uma apresentação, a gente comenta, o pessoal diz, forró de boneca, a boneca vai se levantar e vai dançar. Porque ele não tem um contexto, não tem uma história de entender como é que aquilo acontece. Né? Então, por isso que eu digo, é muito importante isso, essa convivência familiar, para que a gente fortaleça os nossos vínculos enquanto profissional. Para a gente chegar ali e dizer, eu vou fazer isso, e aquela pessoa já dizer assim, tá certo, eu vou tentar entender, se eu errar, eu vou acertar, eu vou buscar ver meu lado direito, meu lado esquerdo, mas não, as pessoas só querem, eu não vou fazer isso e pronto. E esse não vou fazer acaba tendo traumas, como eu falei logo no início. É traumas, é medos, é o que o outro vai falar, é o preconceito que está em si próprio. E aí, por isso que muita gente não dança quadrilha hoje. Porque a tradicional que era, hoje está estilizada. Uhum. E aí as pessoas não vão querer entrar numa estilizada porque não está vivenciando a estilizada. É verdade. E é como eu falei, a estilizada hoje faz muitos passos tradicionais dentro da quadrilha e você não percebe. Dá para coexistir, né? Dá para, assim, equilibrar as duas coisas, né? Agora, isso que você falou da família, eu digo a você, se muito disso se reflete na educação, né? No contexto escolar, a gente não teria a maior parte dos problemas que a gente tem se fosse resolvido em sala de aula, se fosse resolvido esse aspecto que começa antes, né, da sala de aula ali, né, que é a família em casa, né, mas realmente foi um ponto muito importante que você colocou. Ô, Berg, agora voltando a essa parte do profissionalismo, né, qual seria o caminho para se profissionalizar na área da dança? Educação física mesmo? Não? Eu sempre digo que a gente precisa fazer a faculdade de educação física e começar a fazer curso, e também tem a faculdade de dança também. Só que só tem em João Pessoa, só né? tem João Pessoa. Em João Pessoa, no CCTA, eu sou aluno lá do CCTA, que é o Centro de Turismo e Artes, que eu faço mestrado lá, né? Aí lá possui as 4 áreas, né? Que é artes visuais, música, dança e artes cênicas, né? Isso, São as 4, coexistem ali, né? Aí tem turismo, tem outras áreas lá também, né? Só que aquilo lá, o professor de dança não atua, por exemplo, numa aula de dança de uma academia, né? Aí tem que ser educador físico, não é isso? Isso. Você fazendo a educação física em bacharel, você consegue atuar nas academias como professor de dança normalmente. Pode fazer qualquer tipo de dança. Mas o principal, a base de tudo, é justamente o gostar, o amar. Porque se a gente faz isso com amor, a gente consegue ser um profissional. E eu sempre falo que na dança existem três pilares, que se chama o professor, o dançarino e o coreógrafo. Acho que esses 3 pilares são muito importantes, porque, tipo, nem todo mundo é um bom professor, mas é um bom dançarino. Nem todo mundo é um bom coreógrafo, mas é um bom professor. Então, você tem que ter uma basezinha desses 3 pilares. Você saber fazer uma coreografia, você saber dançar e você saber atuar. É como eu sempre falo, e eu falo a todo mundo, não existe profissional melhor que outro. Existe aquele capacitado, existe aquele que entende o que o seu patrão ou o que ele contratou quer que faça.
eu trabalho com aniversário de 15 anos e com coreografias de casamento. Então, tem gente que chega para mim e diz, Berg, eu quero uma coreografia desse jeito. Aí pega o vídeo e me mostra. Aí eu faço... Aí eu paro para pensar e digo assim, vamos tentar... A pessoa diz, vamos. Quando elas começam a tentar, eles entendem que aquele vídeo é de um profissional já de dança que está fazendo aquilo perfeitamente. Porque já faz parte da dança. Aí ele cai em outro mundo e sinaliza dizendo assim, não, peraí, faça a coreografia, Berg, que eu confio. E quando eu faço, ele diz, pronto, é essa coreografia que eu queria. Por quê? O visual é rápido da gente ver. Você olha uma coisa e você diz, eu quero assim. Mas nunca vai ser dessa forma. Sempre vai ter alguma coisa que não vai encaixar. E a gente tem que moldar em coreografias. Então, por isso que eu digo, é amar o que faz, tanto da música como da dança. É você gostar mesmo. Eu amo fazer, independente de preconceito, independente de quem vai falar, independente disso ou isso. E você buscar. Porque quando eu decidi sair do material de construção para dançar, eu deixei meus pais de lado e disse, eu quero e pronto. Se vocês quiserem ficar com raiva de mim, vocês vão ficar. Então, eu amava o que eu queria fazer. E não é até que hoje já faz 10 anos, né? Então, é amar primeiro e aí se profissionalizar em cima daquilo que você quer. Né? Perfeito. Mas aí me diga aí, assim, no seu trabalho, assim, quais projetos você tem desenvolvido? Você disse que começou ali no ProJovem, hoje já virou Serviço de Convivência. Além disso, você tem sua academia própria, é isso? Seu estúdio próprio de dança? Tem mais algum outro trabalho, algum projeto assim, ou que está desenvolvendo, ou que vai desenvolver em 2026? Eu tenho o meu estúdio de dança, o estúdio Berg Dance, que fica ali em frente ao Sacolão, né? E aí também eu trabalho na Academia Superfit de Pedro. Estou trabalhando com dança também, com step também. A gente fizemos esse projeto para 2025, com novos projetos para 2026 para a academia também. Porque eu estava dizendo a ele que a gente vê que as academias é muito grupos, aulas para mulheres. Sim. E os homens não têm aulas. Eu já reparei isso. E aí a gente está mudando isso. Então, aguarda em 2026 que vem projeto aí Superfit. Aí, ó. E aí, eu também trabalho pela prefeitura, né? Eu trabalho na parte de personal organizing. Não sei se vocês conhecem, mas... Fala mais aí, como é que é? Personal organizer é a pessoa que fica responsável por reorganizar. Organizar e reorganizar aquele espaço. Os ambientes? Isso. Eu fiz um curso durante a pandemia. Ah, legal. Comecei a trabalhar, tô amando. Tipo quem trabalha ali com confecção de cenário. É tipo isso? Isso. É tipo assim, não é uma faxina que a gente faz. A gente reorganiza para você melhor trabalhar. Tem gente que chega e diz assim, meu guarda-roupa tá um caos. Eu não sei onde é que tá a calça, camisa e tal. Aí a gente vai, separa tudo. Sou eu. Organiza tudo de acordo com cores, se a pessoa quiser, ou de acordo com o que for de sair, o que for de ficar em casa, o que for de trabalhar. Aí na prefeitura eu estou trabalhando com essa parte organizer, né, que é de almoxerifado dos setores. Sim. E dou aula aos idosos, que meus idosos, o grupo Felicidade, eu não tenho de forma nenhuma. Minha mãe adora, participa muito, né? É o grupo Felicidade, que a gente trabalha no serviço de convivência também. E tem a questão das aulas, que são quando é aniversário, casamento. Eu trabalho também com animação de festa. Vai ter uma confraternização, a empresa me chama para ficar dançando com o pessoal todinho lá, animando a festa, então tem todo esse processo também. Como é que é o cenário de aula de dança em Queimados? Como é que você enxerga? Além das academias, né? Você já citou aí mais ou menos o cenário de academia, inclusive a proposta para 2026, né? Mas como é que você enxerga assim, o público em Queimadas para aula de dança e as possibilidades que tem? Eu acredito que 2026 melhore, porque eu vejo que Queimadas, as pessoas não têm o entendimento de parar e entender o que é forró. Elas dançam de qualquer jeito, do jeito que sabem. Elas dizem, eu já sei. E quando parte para uma aula de forró, você fica pensando o que ela sabe. Porque quando a gente para a gente estudar a nossa função, nossa profissão, a gente bate cabeças para tentar entender aquele passo, principalmente eu. Eu, como um professor, eu tenho que pegar o passo da dama e o passo do cavalheiro. Porque vai ter aula que eu vou ter que dar ao cavalheiro e ter aula que eu tenho que dar à dama. Então, imagina a cabeça como é que fica, né? Querer fazer o do homem, depois é o da mulher. E assim vai, sua cabeça ficar assim. E aí, em Queimadas, eu vejo que, tipo, aulas de forró.
eu vejo que é pouquíssimas. É uma coisa que precisa ser melhorada enquanto as pessoas, como eu digo, as pessoas que não têm. Porque uma vez eu estava no São João, aqui em Campina, aí a mulher fez, meu Deus, é o melhor professor de é o melhor professor de dança de queimadas. Aí tinha um rapaz do lado, amigo meu, aí fez, oxê, por que tu não tá lá na aula dele? E tu veio aqui pra Campina? Ela ficou toda por fora, ela disse, não sei, aí eu vim pra cá. Ou seja, tem queimadas e as pessoas não usufruem, até por conta que o valor é bem mais em conta que Campina e o pessoal ainda gasta mais, mas eu não entendo. É cada pessoa, né? Então eu vejo que precisa ser melhorado. As pessoas precisam buscar, principalmente os casais. Todo ano eu lanço aulas para casais, porque é como se fosse, além da atividade física, você sai de casa para fazer uma atividade física, mas você vai estar com sua esposa, com seu esposo, você vai estar se divertindo, vai estar dançando, vai estar melhorando a sua conexão, porque isso é importante. Saúde também. A afinidade do casal, isso é muito importante. Mas para as pessoas não veem dessa forma. É verdade. Elas veem que é um gasto. Uhum. Mas quando elas vão para uma festa, elas não dançam. Uhum. Elas reclamam porque o marido não sabe ou reclamam porque a mulher não sabe. Então é justamente essa, eu vejo que precisa ser melhorado em queimadas. Pronto, uma das áreas é o forró, mas também tem balé, Isso. né? Tem outras possibilidades em queimadas também. Em Queimadas tem a escola de balé de Jéssica Oliveira. Eu conheço ela, tem lá no Castanho. É boa procura. É muito boa as aulas também. Tem outros profissionais também que dá aula. Pega tem mais Tainá, público infantil? Isso. É. E tem algumas turmas que são, mas não são uma quantidade quando você vê aqui em Campina. Uhum. Eu não costumo comparar, porque eu sei que Campina, a quantidade de habitantes para Campina e para Queimadas é muito grande. Mas eu fico avaliando porque o pessoal de Campina gosta tanto de estar numa sala de aula Uhum. e se diverte e aproveita. Por E exemplo, em Queimadas não tem essa cultura ainda. Não tem. Tem Mas- para dancinhas, para movimentos, É. para coreografias livres, solta. Mas para casal ou para outras áreas não tem. Eu pergunto isso porque, já que tem um grande movimento de quadrilha, né? Então deveriam ter mais pessoas interessadas em de fato, ter uma aula mais especializada, né? Eu digo, no meu caso, eu tenho um instituto musical, né? O Anton Bar, e uma das possibilidades que eu gostaria, né, é fazer um intercâmbio com outras linguagens, né? Lá fazer extensões, então uma oficina de dança ou mesmo uma palestra, como trazendo um assunto como esse, né, que você está trazendo assim para conscientizar as pessoas, né? Então assim, às vezes penso balé só para criança, né? Não necessariamente, né? Dançar forró, todo mundo já dança forró, só que não, né? Então, isso que você está trazendo já é uma conscientização, né? Eu acho que para o cenário artístico, isso é muito importante, né? Você é uma das pessoas, por isso que a gente quis trazer você aqui também, né? Uma das pessoas que tem a possibilidade de mudar esse cenário, né? E assim, a gente vê que, tipo assim, a dança, ela, por exemplo, um casal que vai dançar quadrilha, eles não sabem, eles não vão aprender. Só que se eles fazem uma aula de forró ou uma aula de dança de salão, eu amo dança de salão. Dança de salão em Queimadas era para ter, não tem. Eu que às vezes puxo minhas próprias alunas para fazer uma aula comigo, para que elas se interessem. E aí elas vão se interessando. Tem muitas alunas minhas hoje em Queimadas que fazem todos os estilos de dança, pelo menos a base, mas fazem. E quando chega numa festa de dança de salão aqui em Campina, fica... eu queria ter dinheiro para poder gastar dinheiro para vir se divertir, o quanto que é bom. Porque são conexões, né? São troca de energias, são amizades que a gente faz. E aí eu vejo que se um casal que está entrando para uma quadrilha, se ele não tem o desenvolver, porque ele não procurar uma aula específica em que ele faça um mês para melhorar o que ele não sabe e quando chegar na quadrilha dá um show, né? Então eu vejo que é isso que falta também. As pessoas entenderem o porquê que a dança tem essa precisão de você aprender algo para melhorar em você. Como, por exemplo, a postura. Sim. Hoje a gente não senta de qualquer jeito, a gente anda de qualquer jeito. Eu melhorei a questão dos pés. Eu sou varo, para vocês conhecem, eu entendem? Não. Varo é quando a gente tem as pernas assim. A famosa perna de alicate. E valgo é o contrário. E aí... assim, no caso. Eu sou assim, junto. Então, acho que eu sou joelho junto, entendeu? Entendi. E aí o que a gente vê?
Quando eu comecei na escola de dança na La Barca, eu andava assim, com os pés literalmente para fora. Um patim mesmo, pior do que um patim. E eu fui andando em cima de uma cerâmica para poder regularizar e dançar um bolero na minha vida. E olha que diferença, você ficar andando em cima de uma cerâmica, olhando pro espelho, quase caindo e fazendo isso. Mas eu consegui, através, não só aprender o bolero, mas melhorar minha postura e meu pisar. Uhum. Para você ver como é importante, que não é só dançar aquilo, mas é justamente melhorar uma postura, uma coordenação motora, melhorar o sono. Tem tanta gente que dança. Eu chego de uma festa, quando eu termino de dançar, eu durmo demais bem. A questão até da respiração também. Então, assim, são muitos fatores que se todo mundo dançasse, acho que tinha certeza que estaria mais leve, né? De uma forma geral. O Berg, lá no seu estúdio, você foca mais no forró, dança de salão? Tem que modalidades lá? Lá no estúdio, por enquanto, a gente tá com uma turma de aeróbica, que aí a gente trabalha um pouquinho de movimentos repetitivos. Dança e aeróbica, a diferença é essa, é porque na aeróbica você faz movimento repetitivo. Aí, às vezes, é mais para quem quer perder um peso, essas coisas. E melhorar a coordenação motora, né? E aí a gente faz um pouquinho de step também. Tem as aulas particulares, como eu falei, que tem gente que ama fazer aquela aula separada de todo mundo. E tem a questão das aulas coletivas. Aí, nas aulas coletivas, eu sempre acrescento, eu vejo o público que está comigo para poder eu jogar qual é o estilo que eu vou botar. Mas eu sempre gosto de trazer também esses estilos, tanto de hoje, né, essas músicas de hoje, mas podemos dizer chicletes, que fica, né, na mente da gente. A gente abre o Instagram, tá lá, não sei o quê. Mas também as músicas antigas, anos 60, Sim. 70, 80, inclusive, me esqueci até de falar, muita coisa. Eu trabalho em 3 condomínios aqui em Campina. E aí, nos condomínios, a gente trabalha aulas para mulheres, mas aí a gente trabalha anos 60 a 90. E aí a gente trabalha todo esse jeito de transformar a dança de salão como uma aula coletiva. Não precisa de homens. A gente faz os passos de acordo com o que elas pudessem fazer com seus respectivos parceiros e esposos, entendeu? A gente quer essa proposta, porque a gente quer para Queimadas é justamente isso, de não ter só a coletiva, mas ter para casal também. Sim. Porque um casal espera outro. Vocês não têm noção quando eu escuto. Um dia, tu vai, pronto, vamos fechar. Já tem uma turma fechada agora em janeiro de casal. 5 casais estão fechados. Mas estão fechados aquela forma de dizer, eu vou. Sim. Então é isso. O que está faltando é... Muito bom. É esse interesse das pessoas. Dizer assim, eu vou e depende de quem quiser falar. Então chama as pessoas. Como é que faz para aprender a dançar com Berg Dance? Queimadas, liga aí. Vamos lá. Para aprender comigo é muito, muito fácil. Muito fácil. É só 2 para um lado, 2 para o outro. Mentira. Gente, para aprender comigo, eu gosto de trazer as aulas como uma ferramenta de sobrevivência, de relaxamento, de diversão. Eu levo a dança como se fosse eu esteja flutuando, né? Como se eu esteja na tomada e no elétrico direto. Mas aí as aulas são todas de segunda a sexta, inclusive no sábado também eu dou aula particulares. E aí tem todas as modalidades, tanto dança de salão, como danças soltas, como danças específicas. Por exemplo, teve uma aluna que queria aprender K-pop. Eu nunca dancei K-pop na minha vida, mas o que foi que eu fiz? Eu fui estudar o estilo K-pop. Uma pessoa me procurou para fazer solo de tango. Sim. Eu fui estudar um pouquinho sobre o tango para poder entender o tango, para poder dar aula. Então, isso é muito importante. Por isso que as pessoas... Berg, mas eu vou dançar uma dança de salão, um bolero, ou um outro estilo. Sim, Queimadas a gente não dança. Mas quando a gente vai para o mercado público, para qualquer outra festa, ou um casamento, um aniversário, tem aquela serestinha. Seresta deriva de bolero. Tem um sertanejo, que tem um estilo sertanejo para dançar a 2, que também pode ser dançado como a bachata. Então, você vê que a desculpa de uma pessoa dizer que não dança não é uma desculpa que não vai ter em Queimadas. Tem. Você não vai para o casamento? Não está tocando lá? Você toca um bolero, com certeza. Você toca um forró, você toca uma bachata, um zouk, uma lambada. Todo mundo não dança. Então, é justamente isso. Eles não percebem. Muitas pessoas não percebem o que está dançando. Já tive alunos lá no estúdio que eu sei
mas eles sabem na mente. E uma coisa que é bem interessante da gente comentar sobre é isso. Às vezes eu sei, minha mente, ela entende aquilo, mas meu corpo ele não executa. Isso acontece muito na dança. Você entende aquele movimento, você entende o que está fazendo, você entende o que a pessoa está falando, mas no corpo ele não reage. Esse cara sou eu. Ele reage ao contrário. Eu sou assim no balé, porque eu nunca fiz, mas aí, enfim. Mas é isso. Beleza. Então, assim, caminhando para a finalização, né? Assim, foi muito bom, assim, o papo, muita dimensão que você trouxe, né? Tanto das quadrilhas quanto da dança mesmo em Queimadas, né? E como é que você imagina o cenário quadrilheiro em Queimadas daqui a 10 anos, por exemplo? E como você gostaria que fosse também, né? Eu queria que voltasse às raízes da zona rural, ter aquelas quadrilhas e poder a gente sair para um sítio, para um local assim, e dizer assim, eita, hoje eu vou ver uma quadrilha, independente de seja tradicional ou estilizada, que aí a gente não pode escolher, a gente precisa querer que elas existam, que elas tornem a existir. Mas não só quadrilha. Eu busco, brigo e ainda um dia eu ainda vou conseguir montar um grupo de dança folclórico, porque em Campina tem vários. E aí a gente já tentei com outros profissionais, junto também com a Secretaria de Cultura, e eu vejo que o interesse das pessoas, eu não sei onde é que as pessoas não conseguem entender que é importante para você e para a cidade. Sim. E você também poder sair da sua cidade e representar a cidade em outro local. Porque se as quadrilhas representam, se as bandas marciais representam, por que não ter um grupo para folclórico para isso? Então, até mesmo ter outro professor de Queimadas, que ele também é professor de dança. Inclusive, se eu não estiver enganado, ele é do Raízes, daqui de Campina. Ele também já tentou junto e a gente buscou, correu atrás, mas a busca pelas pessoas, todo mundo postando, divulgando, e quem foi que se inscreveu e não deu certo. Eu também, é uma preocupação muito grande, as quadrilhas também não ter esse amarrar. Eu costumo dizer que as quadrilhas poderiam amarrar dessa forma. Vou dar um exemplo. A quadrilha tem seu espetáculo, né? Terminou o espetáculo, eles param. Sim. Por mim, eu continuaria com um grupo de dança se apresentando e já melhorando o que eles poderiam fazer no próximo espetáculo. Que isso é diferencial. Eu acho que só aqui em Campina é a Moleca Sem Vergonha que tem um projeto à parte. Eles fazem o projeto da quadrilha. Quando terminar a quadrilha, eles estão ingressados em outras coisas. Como eles fizeram do Natal agora há pouco. E muitas outras coisas que eles fazem. Eu acho muito interessante. É uma visão que a quadrilha não só é quadrilha. Ela pode ser uma empresa. Sim. E ela pode fazer a vida de muitas pessoas melhor. Então, por isso que eu disse. Se as quadrilhas também tivessem esse pensamento que eu tenho, de correr atrás, de segurar aquelas pessoas durante o processo e continuar com... Eita, vai ter uma apresentação. Vamos levar uma ciranda para tal lugar. Vamos levar um coco de roda. Vamos levar uma apresentação de forró. Ou até mesmo de outras danças. Mas que a gente sabe que aquelas apresentações podem se remeter à coreografia do ano que vem. Que as quadrilhas você vê hoje. Quando eu comentei com vocês, se a gente for falar de Nordeste... Quando a gente fala de Nordeste, a gente pode falar de todas as cidades e colocar o ritmo que predomina em cada cidade. E aí a gente tem um espetáculo perfeito. É verdade. E por que não uma cidade com uma quantidade de habitantes que a gente tem, tão grande, tão desenvolvida, e precisando de um grupo de dança com no mínimo 10 pessoas para poder fazer uma apresentação belíssima. Mas tem quadrilhas. E por que não ter essa junção, essa preocupação de querer... melhorar isso, né? Que eu acho que está faltando. Aí não me pergunte de quem faz, de quem está faltando, de como está faltando, uma divulgação melhor, o que for, não sei. Porque eu já tentei, já corri. Mas eu ainda vou batalhar até eu conseguir. Nem que eu só dance no grupo, esteja lá só como dançarino, mas eu quero estar para poder dizer assim, eita, eu estou representando minha cidade. Como na Ribaçaia, eu fui casal junino. Casal junino é o casal que mais dança, que é o antigo casal, a garota caipira, os caipiras da quadrilha. E eles têm que ter um pique de dança sem parar. É diferente do noivo, que é aquele romantismo, a rainha, que é todo aquele poderio. E aí eu e Vanessa, a gente foi ganhou em primeiro lugar em Campina.
aqui em Campina, no Agreste, como melhor casal junino, e foi para o estado e ganhou em terceiro lugar, trouxe o terceiro lugar paraibano. E a gente ainda ia passar, a gente só não passou porque teve uma falcatruazinha, mas aí é normal. Acontece. E aí a gente vê hoje Vanessa, como noiva, ela conseguiu trazer o melhor da Paraíba, ela é a melhor do Agreste, a melhor da Paraíba, e foi para o Brasileirão. E onde você vê. E porque essas pessoas também não estão juntas para montar um grupo para também levar também para fora, sabe? É essa a minha preocupação e minha agonia, mas vai dar certo. Vai, com Esse certeza. é o Berg Dance. A gente agradece demais, Berg, sua participação. Muito obrigado. Sua presença aqui hoje. Bem, E esse foi o episódio número 3 do nosso podcast, né? O Queimadas Cultcast, que traz as temáticas culturais para a nossa terra. E vamos finalizando com suas considerações finais. Gente, muito obrigado, foi uma participação incrível, agradeço a todos que fazem parte do projeto. É grandioso você ver vocês trazerem artistas para contar um pouquinho da sua história, mas também para levar conhecimento às pessoas e buscar, encontrar naquelas pessoas que assistirem um norte para a vida também. E eu acho que isso é muito interessante. Então, sempre que precisar, estou aqui para tanto dançar como também falar. Eu estava conversando no carro quando eu vinha, e eu dizendo que eu já tinha preparado um figurino e uma coreografia para vir se apresentar aqui. Depois eu lembrei, é só falar. Mas enfim, é isso mesmo. Um profissional tem que ser assim, ele tem que Tá ter pronto um pra plano tudo. 1, 2 e 3. Mas muito obrigado, viu, gente? maravilha, pessoal. Então, esse foi o nosso episódio 3, né? Só constar aqui o nosso projeto, né? Queimadas Cultcast, ele tem realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, né? E tem apoio também da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, a Secult de Queimadas, né? E temos aqui a apresentação de Lamartine Miranda, Arthur Nascimento, né? A direção geral e produção de Adriana Araújo, Arthur Nascimento também, a técnica com Matheus Paulino, aqui do Teatro Municipal de Severino Cabral de Campina Grande, né? Da Afins Produções também. E muito obrigado, não deixe de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, né? E seguir a gente. Inscreva-se no canal, né? Inscreva-se no canal, né? @Queimadas Cultcast. Ó, esse aqui é o nosso brinde para você, viu, Berg? A nossa caneca do podcast. Pequena lembrancinha. Pequena Muito lembrancinha. obrigado. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio.